Se você quer acabar com sua celulite, você está no lugar certo. Nesse vídeo aqui, vou falar tudo o que você precisa saber de como eliminar sua celulite. Lembrando que tudo que eu trago aqui tem embasamento científico na literatura, através de artigos, livros, através de especialistas na área que falam a respeito do tema. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, então, para a gente saber como tratar, como que funciona o tratamento da celulite, a gente vai precisar entender um pouco como ela é. Resumindo, a celulite é uma junção de três principais fatores, que é a deposição de gordura embaixo da pele, esse aumento desse tecido de gordura, inflamação desse tecido de gordura e a deposição de água junto a esse tecido de gordura, esse edemaciamento, esse aumento da concentração de água nesse tecido. Então, para a gente tratar a celulite, a gente precisa diminuir essa inflamação, precisamos facilitar a drenagem dessa água que está no tecido gorduroso e diminuir esse tecido gorduroso. E aí sim, vai ser um tratamento eficaz contra a celulite. Então vamos lá. Agora então, falando sobre o tratamento da celulite, vamos falar do que mais causa disparadamente celulite nas mulheres, os anticoncepcionais hormonais. As pílulas combinadas, os DIUs hormonais, as injeções, os implantes hormonais, todos esses e outros métodos contraceptivos hormonais aumentam a quantidade de estrogênio no corpo da mulher. Um dos efeitos do estrogênio é aumentar a deposição de gordura, a formação e a deposição de gordura no tecido subcutâneo, que é abaixo da pele, principalmente nas regiões das nádegas, nas regiões posteriores da perna, que é onde mais aparece a celulite. Isso fica tão evidente que as mulheres em época de amamentação, as mulheres na época da gravidez, as mulheres na época antes de passar pela menopausa, têm um estrogênio mais elevado, que é o período da vida que mais aparece, que mais se forma, as celulites. Outro problema dos anticoncepcionais hormonais é que eles aumentam muito o SHBG, que é o transportador de hormônios sexuais. Esse SHBG estando alto, ele diminui a quantidade de testosterona na mulher. Essa testosterona ela tem um efeito de quebra de gordura, de aumento do metabolismo. Então, você aumentando a formação de gordura com o aumento do estrogênio e diminuindo a quebra, o gasto de energia com a diminuição da testosterona, você tem uma maior facilidade de formar celulite no corpo. Então, um dos maiores vilões de celulite nas mulheres são os anticoncepcionais hormonais. Outro fator importantíssimo no tratamento da celulite é a hidratação. Um estudo feito inclusive aqui no Brasil, com mulheres, com adolescentes mulheres, percebeu-se que é inversamente proporcional à hidratação ao aparecimento da celulite. Ou seja, mulheres mais bem hidratadas têm uma menor incidência da celulite. Isso por quê? Porque o corpo, no mecanismo de compensação, você ingerindo menos água, o corpo produz hormônios de defesa para não deixar você eliminar essa pouca água que você tem no seu corpo, como o ADH, o hormônio vasopressina. Então, você consumindo pouca água, ele vai produzir esses hormônios que vai fazer você reter mais águas, um dos locais, o tecido subcutâneo, que é onde fica o tecido gorduroso, onde se forma a celulite. Então, cada vez que você consome menos água, mais retenção hídrica você vai ter. Inversamente proporcional, cada vez que você consome mais água, mais esses hormônios que retêm água vão diminuir, porque seu corpo vai começar a eliminar, vai precisar eliminar essa água, vai ter uma inibição desses hormônios. Então, você vai ter uma diminuição da retenção hídrica, a diminuição desses hormônios, como é o caso do ADH, da vasopressina. Então, percebeu-se essa associação entre mulheres mais bem hidratadas e uma menor incidência da celulite. Lembrando que a hidratação ideal é entre 30 e 35 ml por quilo. Nesse estudo também teve uma associação bastante grande entre a celulite e a quantidade de exercício físico. Percebeu-se que as mulheres que praticam mais exercício físico, devido a ter uma massa muscular maior nessas regiões do glúteo, nessas regiões da perna, também ter uma firmeza na pele maior, tem menor incidência de celulite. Além disso, teve uma associação também no consumo de carboidrato, em especial os carboidratos refinados, como açúcar, como a farinha de trigo, então a gente tem o pão, tem o macarrão, tem a lasanha, tudo de farinha de trigo, tudo que é relacionado também ao açúcar, essas farinhas refinadas, ajuda a aumentar a incidência de celulite. Além disso, elas perceberam que as mulheres com sobrepeso, as mulheres com obesidade, também têm uma maior incidência de celulite. Então a gente tem que ficar atento também ao controle do peso, ao controle da massa corporal, para também diminuir essa incidência de celulite. Um outro estudo bem bacana também mostra a associação da celulite com a alimentação, principalmente a alimentação inflamatória e a alimentação anti-inflamatória. Foi visto que as pessoas que mudaram o padrão da sua alimentação de inflamatório para anti-inflamatório, retirando alguns alimentos e adicionando outros, em torno de algumas semanas e até meses, já percebeu uma melhora significativa na aparência da sua celulite. Então, como principais alimentos inflamatórios já comprovados ao corpo, a gente tem o glúten,
Então a farinha de trigo, tudo que vai farinha de trigo a gente tem que cuidar. A gente tem a caseína do leite, em certas pessoas tem um fator um pouco mais inflamatório que em outras. O amendoim tem presença de fungos, né? E essas micotoxinas, essas toxinas do fungo, também tem uma importante ação inflamatória no intestino. Temos o açúcar branco, o açúcar refinado, o açúcar de mesa, além de gerar uma disbiose, um descontrole populacional das bactérias, tem uma ação que gera inflamação das células do intestino. Além disso, o álcool, o tabaco. O tabaco foi visto uma associação com a celulite também, né? Percebeu-se que aumenta algumas enzimas que aumenta a fibrose tecidual, que aumenta a fibrose do tecido gorduroso. E uma das estruturas que está presente no tecido da celulite é essa fibrose. Além dessa quantidade de água aumentada, além dessa quantidade de gordura aumentada, tem essa fibrose que gera aquele aspecto de casca de laranja falado, né? Que tem aquelas depressões, aquelas elevações, que gera a aparência da celulite. Enfim, os embutidos de modo geral também têm uma ação inflamatória no intestino. Então a gente cuidar com os alimentos embutidos, os alimentos industrializados, os alimentos com muito sal. Sal aumenta a retenção de água, principalmente no tecido subcutâneo. Então a gente tomar cuidado com os alimentos que contêm muito sal. Então retirando esses alimentos inflamatórios e agora adicionando os alimentos anti-inflamatórios, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem a cúrcuma, a gente tem a piperina, da pimenta do reino, né? A cúrcuma, lembrando que é o açafrão da terra. A gente tem o ômega 3 presente nos peixes de água fria, presente também nos manipulados, nas cápsulas, na suplementação na farmácia. Anti-inflamatória a nível intestinal, a gente também tem a maçã, que tem um composto bioativo bastante bacana nessa anti-inflamação do intestino. Nós temos também o suplemento da glutamina, que ajuda na regeneração dessas células intestinais. Temos o gengibre, que é da mesma família do açafrão, tem ação também anti-inflamatória. A canela, e também diversas outras frutas e verduras que têm fibras, né, que ajuda nesse microambiente, nesse ambiente intestinal, também nessa eubiose, nesse controle populacional de bactérias, numa melhor regeneração celular, diminuindo a inflamação desse local. Outra coisa que temos que se atentar é o consumo de café, porque o café ele tem ação vasoconstritora, ou seja, diminui o buraco do vaso, o lúmen do vaso, chamado lúmen do vaso. Essa ação vasoconstritora atrapalha a drenagem linfática, a drenagem da água dessa região da celulite. Então, mulheres que consomem muito café têm que se atentar também a reduzir um pouco esse café, e foi percebido que diminui a incidência, diminui a intensidade dessa celulite. Outra coisa que pode ajudar também é a gente utilizar alguns chás diuréticos. O exemplo, o chá verde, que ajuda nessa eliminação da água, essa eliminação da água do subcutâneo, essa eliminação do excesso de água no corpo, dessa retenção hídrica no corpo. Então, alguns chás diuréticos, como é o caso do chá verde, a gente pode pegar como uma opção para facilitar nessa drenagem de água desse tecido. Depois que a gente arrumou toda a nossa alimentação, agora vamos falar dos procedimentos, vamos falar das cápsulas, vamos falar das técnicas que falam que melhora a celulite. E vamos ver se isso é verdade ou não através de estudos. A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a drenagem linfática, ou seja, aquela massagem, aquele método mecânico, né, de você melhorar a circulação do tecido, né, e fazer essa água ser drenada e ser eliminada depois no corpo. A maior parte dos estudos mostrou que tem uma melhora significativa na celulite através da massagem de drenagem linfática, porém mostrando uma melhora mais momentânea, pois as mulheres continuavam com o mesmo hábito de vida, foi visto que em poucas horas, em poucos dias, essa celulite novamente aparecia, voltava à sua intensidade como era antes. Agora falando um pouco sobre esses métodos mais milagrosos que trazem hoje em dia, né, como aquelas cápsulas que acabam com a celulite, né, aqueles remédios que acabam com a celulite, ultrassom, radiofrequência, aquela máquina de infravermelho, entre outras técnicas, né, existem alguns estudos que tratam a respeito delas, e esses estudos são bastante controversos, os resultados são bastante ambíguos. Tem certos estudos que trazem um certo resultado positivo, mesmo que um resultado mais positivo a curto prazo, tem certos estudos que mostram que eles não têm nenhuma redução significativa na celulite, não mostra resultado positivo na redução da celulite. Então é muito complicado a gente medir, né, essas cápsulas, medir essas ferramentas como infravermelho, radiofrequência, ultrassom, através desses estudos, porque muitas vezes tem um certo interesse por trás, porque às vezes quem patrocina esses estudos são as fábricas, são as empresas que estão investindo nesse ramo. Esses estudos acabam sendo muito controversos, mostrando alguns resultados positivos, alguns resultados negativos, mostrando muitas vezes neutralidade nos resultados, que muitas vezes não faz efeito. Então, de modo geral, a gente percebe que a celulite é tratada de dentro para fora, né? Através dessa alimentação, através dessa perda de peso, do exercício físico, dessa parte anti-inflamatória, desse aumento da drenagem de água no corpo, num sono reparador,
também que diminui os níveis de citocinas inflamatórias no corpo, isso já foi comprovado em inúmeros estudos. Então, caso você realmente queira tratar a celulite de forma mais definitiva, e não só de forma mais aparente ou de forma mais a curto prazo, ou mascarar essa celulite, você tem que se atentar em todos esses fatores que eu trouxe no vídeo, tanto hidratação, quanto a parte inflamatória, anti-inflamatória, o sono, exercício físico, entre outras condições que eu trouxe no vídeo que promovem a celulite, e alguns fatores também que ajudam a diminuir, né, o aparecimento, a incidência da celulite. Então o vídeo vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, pode deixar no comentário, fica à vontade, vai ser muito bem-vindo. Espero que eu tenha ajudado, caso tenha gostado, pode deixar o like no vídeo. E pode se inscrever também para receber mais vídeos relacionados à saúde, relacionados ao bem-estar, relacionado também a essa parte da aparência, da estética, da melhor qualidade de vida. Meu muito obrigado, fica com Deus e até mais.